E as somas, que é a mesma da receita lá, 237 milhões, 261 milhões, 287 e 316. As prioridades, aqui elas são, embora a lei fica muito grande e dificulta a execução. Então, a reforma dos desníveis educacionais, construção de capelas, portuárias, instalação e melhoria nos abrigos de passageiros, o saneamento básico e galerias de águas pluviais, regularização de casas, de imóveis, melhoria no transporte escolar, revitalização de escolas, apoio à escultura, incentivo ao esporte, melhoria e asfaltamento nas estradas. Esse ano apareceu esse item que geralmente ele apoio ao turismo rural, implantação de núcleo de educação infantil, construção de pontes e bueiros, muros de arrimo, aquisição de equipamentos agrícolas para a seção incomodada. Esse é o que mais apareceu nas comunidades do interior. Instalação de postos artesianos, academias ao ar livre, reforma de quadras esportivas, revitalização de pontos turísticos, manutenção dos equipamentos agrícolas, melhoria da iluminação pública, instalação de lixeiras, construção e melhoria de postos de saúde, implantação de áreas de lazer e implantação de arenas esportivas. Câmaras de segurança em frente às escolas, a execução do Plano Municipal de Educação, padronização de lombadas, melhoria na coleta de lixo, melhoria em ginásios, campos e canchas esportivas, instalação de academias ao ar livre, construção de moradias populares, construção de barracão em convênio com a Associação de Produtores Rurais. Aqui apareceu lá na comunidade como pedindo para a prefeitura construir um barracão, mas a prefeitura não pode construir um barracão na propriedade de alguém ou na propriedade da associação. Então, eu acho que convênio cabe melhor, né? Em convênio com a associação, ele pode, de alguma forma, ser executado. A instalação de postos artesianos, acho que está aparecendo 2 vezes. Aquisição de veículos, de imobiliário, de equipamentos, reforma de prédios públicos em geral, instalação de praças, parques e jardins, ampliação e melhoria do aterro sanitário, aquisição de imóveis, melhoria do sistema de sinalização viária, melhoria de mirantes e portais, a ampliação de energia elétrica já apareceu, e espaço cultural, construção. A construção do projeto do teleférico que aparece aqui no final é porque ainda tem um embrólio para resolver lá no Morro, então talvez ele passe para o ano seguinte, tá? A canalização de córregos, a ampliação da área industrial e a construção de unidades sanitárias. E a manutenção do poder legislativo com a aquisição, construção de sede própria e de equipamentos. Com relação ao PPA seria isso, a gente agradece a presença. Eu vou passar a apresentar a lei orçamentária aqui, anual, mas eu não vou repetir as metas físicas porque elas são as mesmas. Então, a construção de todas as coisas que tratam de investimento, elas estão iguais no PPA para 4 anos e na LOA para 1 ano. Então, eu só vou citar os valores e a manutenção da secretaria. A lei orçamentária anual também, ela tem que ser apresentada antes de ir para a Câmara, isso é uma exigência da LRF, e a gente vai apresentar o orçamento para o ano que vem. A receita estimada é de 237.661.308,81. A despesa é o mesmo valor, sendo que a despesa da Prefeitura é 158.956.720,79. A receita, desculpa, estava falando de despesa, mas essa é a receita. 158.956.720,79. A receita do Fundo de Educação, 29.508.048,26. Do Fundo Municipal de Assistência Social,
1.716.335,15. A receita do INPES, 24.157.650. E a receita do AMASPU, 7.320.500. Do Fundo Municipal de Saúde, 16.002.054,61. A despesa ela fica diferente, porque a despesa do Fundo de Educação ela é o resultado do dinheiro que a Prefeitura manda para o Fundo e da receita que eles arrecadam, né? Então, 29 milhões de receita e 46 de despesa. Essa diferença é a Prefeitura que transfere. Só o Fundo a Previdência e o AMASPU que tem a receita e a despesa iguais. Então, a despesa da Prefeitura, 97.753.604,79. Do Fundo de Educação, 46.048.421,77. O Fundo de Assistência Social, 2.518.661,94. Do INPES, 24.157.650. Da AMASPU, 7.320.500. E da Câmara de Vereadores, 9.969.803. Lembrando que essa previsão da Câmara de Vereadores é o que a lei manda, né? É o que a lei diz que você tem que prever no orçamento, não necessariamente eles gastam tudo isso. E o Fundo de Saúde vai ter uma despesa, um orçamento de gastos de 49.867.667,31. Comparando com a da Prefeitura, 97 milhões, o orçamento do Fundo de Saúde é um orçamento maior que o da Educação, né? Só para a gente saber para onde vai o dinheiro, quando falam assim, tipo, a Prefeitura arrecada em torno de 10 milhões no mês, mas ela transfere mensalmente para esses fundos aqui e é um recurso bem razoável. E também não é uma crítica, é só uma observação. As ações previstas, então, eu acho que eu vou ler as do PPA, para o pessoal que chegou, porque aqui eu coloquei no orçamento só a manutenção, porque os investimentos estão todos no PPA, tá? Eles que chegaram agora, o professor Edson e o Marcelo e o Bruno, pelo menos eu vi isso aí. As ações previstas na lei orçamentária é a manutenção do Gabinete do Prefeito e Assessoria do Meio Ambiente, a Secretaria de Administração e Esportes, Finanças e Contabilidade, a Secretaria de Planejamento, Secretaria de Transporte, Ordens e Urbanismo, a manutenção da Secretaria de Agricultura. Ação Social tem a Secretaria e o Fundo, parte do dinheiro do Fundo vai da Prefeitura lá para o Fundo, a Secretaria de Indústria, Comércio e Desenvolvimento Econômico, a Secretaria de Educação junto com o Fundo de Educação, a Secretaria de Cultura e Turismo, a Secretaria e o Fundo de Saúde, a manutenção do Instituto de Previdência dos Servidores e a manutenção da Autarquia de Assistência dos Servidores e o Poder Legislativo. Então, esses são os recursos de manutenção. Aqui eu só vou passar rapidamente já. A outra só por causa das metas físicas do PPA. Tudo que foi, para quem foi, não sei se o Marcelo, o Brasa foi, né, mas o Marcelo e o Edson, não sei se foram nas audiências nas comunidades. Então, nas comunidades, lá as pessoas pediram assim, quero que asfalte um pedaço de estrada, alguma coisa assim. A gente passa aqui para a lei de uma forma muito mais genérica, para facilitar a aplicação, porque senão fica difícil. Às vezes muda de ideia durante o ano, faz primeiro num lugar, depois no outro. Então, a gente pôs tudo que a comunidade pediu, é tudo que está aí, né, na verdade, de uma forma genérica, abrange todas as áreas, né, quantas secretarias, eu não contei lá, mas deve ter 10 ou 12 entre secretarias e fundos e departamentos que gastam dinheiro, de fundações que gastam dinheiro da prefeitura, né. Então, o dinheiro se distribui. Até eu vou fazer um comentário para ficar um pouco mais fácil de entender a
a questão financeira do município, tirando o dinheiro que o SUS manda, que o Fundeb manda, que entra no INPRES, que entra na Mascu, que são dinheiros muito específicos, eles só podem ser gastos naquilo. Do dinheiro que entra no município, 80% é custeio do município e transferência para a Câmara, para os fundos que precisam de transferência, vai 80%. Em torno de 18% a 20% a gente reserva para os imprevistos e para os investimentos. Tá? E a gente leva mais ou menos esse controle dessa forma e ele tem funcionado. Não tem acontecido nada de imprevisto que não possa ser coberto e tem se investido em torno de 12% a 15% do recurso próprio do município no município, e isso evita operações de crédito, porque o juros geralmente é muito complexo trabalhar com operação de crédito, né? Então é só para assim, entender. E quando a gente coloca lá uma cota para o Marcelo, uma cota, o Edson não tem cota porque a educação é mais genérica, né? Mas para o Marcelo, para obras, a gente coloca lá, você pode gastar só até desse valor. E quem faz empenho, quem lança a despesa, lança na planilha para mostrar para a pessoa que ela está usando aquele recurso. A gente está lançando esses valores a conta dos 80%, que seria o máximo que a gente deve gastar em custeio, em manutenção. Se gastar mais do que isso, você não consegue desenvolver nada na área de investimento. Ok? Pessoas, esses dias até o prefeito perguntou como funcionava isso e é dessa forma que funciona. Então, dizem assim, diz que disseram esse dia que você esconde dinheiro. Não, eu não escondo dinheiro. Ele fica lá reservadinho exatamente para investimento, para imprevisto, para essas coisas assim. Ok, pessoal? Tudo tranquilo? Tem uma coisa que não aconteceu aqui. Se vocês puderem gravar agora. Tá? Andaram pedindo coisas que o município não pode construir. Por exemplo, reforma em igreja. Então, o pessoal do interior, em alguns locais, pediram reforma de igreja. É proibido utilizar dinheiro público em questões ou construções relacionadas à religião. Então, eu, por segurança, eu não coloquei. Isso pode um dia surgir para vocês, para quem anda no interior. Por que não foi posto a reforma da igreja? É porque não pode. Sofia, no caso de uma igreja tombada, no caso lá de uma doutora, aí vai ter que ver a questão do tombamento e ver a legislação, se pode. Se houver uma legislação federal ou estadual que dê cobertura para isso, você faz uma legislação municipal e aí você pode. Mas tem que verificar toda a legislação do, como é que chama lá, o setor que cuida do patrimônio tombado nacional. Mas esse é o tombamento municipal. Aqui não é nível nacional. Mas tem que verificar porque deve ter uma legislação, bem tranquilo. Tudo tem uma legislação, sabe? E você, no final, você a questão do tombamento, que daí traz para o município a responsabilidade da manutenção. Mas o tom, ele não preconiza você aplicar recursos, ele abre canais de captação para o tom. Então, tem que ver a legislação. Tom B agora você pode projeto. Não, essa situação porque ela é uma instituição religiosa e um objeto normal. Então, para o caminho. O caminho seria nós usarmos o PIC, fazer projeto de Elizabeth Pedreira,